oração guiada, liberação de mágoa e perdão. Você não precisa fingir que está bem. Não agora. Esse espaço não foi feito para quem já resolveu tudo. Foi feito para quem ainda carrega algo que não consegue soltar. Uma mágoa antiga. Uma traição que não esperava. Uma palavra que alguém disse e que ficou tatuada num lugar que ninguém vê. Uma ausência que doeu mais do que qualquer presença poderia. Você sabe do que estou falando. Todo mundo tem essa ferida. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem olhar diretamente para ela. Porque olhar dói. E a gente acha que se não olhar, vai doer menos. Não vai. A mágoa que não é vista não desaparece. Ela desce. Vai para dentro. E de lá, de um lugar que você não consegue nem nomear, ela contamina tudo. Os relacionamentos novos, a confiança que você tenta construir, a leveza que você busca e que parece sempre escapar no último momento. Hoje, a gente vai olhar. Não para reviver, para liberar. Antes de começar a oração, preciso dizer uma coisa sobre perdão. Porque a palavra perdão foi tão mal usada que muita gente já não consegue nem ouvi-la sem resistência. E essa resistência é justa. Perdão não é dizer que o que aconteceu estava certo. Não é fingir que não doeu. Não é reabrir a porta para quem te machucou. Não é reconciliação. Não é esquecimento. Perdão não tem nada a ver com a outra pessoa. Absolutamente nada. Perdão é um ato que você faz por você. É soltar o peso que você carrega de uma história que já terminou, mas que você ainda está vivendo dentro da sua própria cabeça. Pensa assim: mágoa é como segurar uma brasa com a mão esperando que ela queime o outro. Não queima, só queima você. O Espiritismo entende isso com uma profundidade que poucos conceitos alcançam. Ele diz que o vínculo de mágoa, o elo que a raiva e o ressentimento criam entre você e quem te feriu, é um vínculo real, energético, espiritual. E esse vínculo prende os dois. Enquanto você carrega a mágoa, você mantém um canal aberto, com exatamente aquilo que quer distância. Perdoar, nessa visão, não é generosidade com o outro, é libertação de si mesmo. Então agora, aos poucos, vamos entrar nesse espaço. Se puder, coloca o fone de ouvido. Encontra uma posição confortável, pode ser sentado, deitado, onde quiser. Fecha os olhos, se isso for confortável para você, e por um momento, só um momento, para de tentar resolver qualquer coisa. Você não precisa chegar a nenhuma conclusão hoje. Não precisa entender tudo. Não precisa estar pronto. Só precisa estar aqui. Vamos respirar juntos. Inspira fundo agora, pelo nariz, devagar. Sente o ar chegando, preenchendo o peito, chegando até a barriga e expira pela boca, soltando, só soltando. Mais uma vez. Inspira e expira longa, devagar. Uma última vez. Inspira. Segura um instante e expira tudo. Todo o dia, todo o barulho, tudo que você veio carregando até aqui. Sente seus ombros descerem, sente a mandíbula relaxar, sente a testa suavizar. Você está seguro aqui. Agora eu quero que você traga à mente, só a mente, com suavidade, aquela situação que ainda dói.
Não precisa ser a maior, não precisa ser a mais antiga. Traz a que vier primeiro, a que aparece quando você menos espera, a que você tenta não pensar e que aparece justamente por isso. Não revive os detalhes, não entra na história toda. Só sente onde essa mágoa mora no seu corpo. É no peito? Na garganta? No estômago? Só observa, sem julgamento, sem precisar mudar nada agora. Esse lugar que você encontrou, essa tensão, esse peso, essa contração, é onde a mágoa foi guardada. E você a guardou lá porque não sabia o que fazer com ela. Isso não é fraqueza. É o que qualquer pessoa faz quando dói mais do que consegue processar. E agora, a gente vai orar. Não para fingir que está bem, não para apressar uma cura que tem o próprio tempo, mas para abrir uma porta. Só isso, uma porta. O que entra por ela é maior do que qualquer palavra. Criador de tudo que existe, fonte de onde viemos e para onde voltamos, eu me abro agora. Não com perfeição, não com certeza, com o que tenho. Com essa mágoa que eu ainda carrego e que já pesou mais do que eu consigo carregar sozinho, eu trago ela para cá, para esse espaço entre mim e o invisível, entre o que eu sou e o que existe além de mim. Eu trago a memória que dói. Eu trago o nome que eu tento não pronunciar. Eu trago a cena que ainda passa na minha cabeça nos momentos que eu menos quero. Eu trago tudo isso e entrego. Não porque já estou pronto, mas porque estou cansado de carregar. Espíritos de luz que me acompanham. Mentores que guiam o meu caminho mesmo quando eu não percebo. Eu peço ajuda agora. Não para apagar o que aconteceu. O que aconteceu é real. A dor é real. Peço ajuda para soltar o que ficou. O ressentimento que ficou. A raiva que ficou. A vergonha que ficou. Porque às vezes a mágoa vem misturada com vergonha, de ter confiado, de ter acreditado, de não ter visto antes. Ajudem-me a soltar isso. Não de uma vez, no tempo que for necessário, mas que esse momento seja o começo. E agora, e só agora, quando estiver pronto, eu quero que você diga em silêncio o nome de quem te feriu. Não em voz alta, se não quiser. Só internamente. Só você e esse nome. E com esse nome em mente, vamos continuar. Eu não preciso que o que você fez tenha sido certo para me libertar de você. Eu não preciso de explicação. Não preciso de pedido de desculpa. Não preciso que você entenda o tamanho do que causou. Eu me liberto de você, não porque você merece, mas porque eu mereço seguir. Eu solto o fio que me prendia a essa dor. Eu solto a expectativa de que algum dia vai fazer sentido. Eu solto a necessidade de justiça que me fazia acordar de madrugada, revivendo o que não posso mudar. Eu solto, não de uma vez, mas começo agora. Respira. Só respira. Inspira, expira. Se veio alguma coisa, uma emoção, uma lágrima, uma resistência, deixa. Não precisa ser bonito. Não precisa ser completo. O que veio, veio. E já é mais do que você conseguia ontem. Continuamos. Criador, eu peço agora pela minha própria cura. Não a cura de quem nunca foi ferido, mas a cura de quem foi ferido e ainda assim escolhe não deixar a ferida definir quem é. Que o lugar no meu corpo onde essa mágoa morava seja preenchido agora por algo diferente. Não necessariamente alegria, não necessariamente paz imediata, mas espaço. Espaço para respirar, espaço para confiar de novo, devagar, com sabedoria. Espaço para me abrir, sem precisar me blindar completamente para nunca mais me machucar.
Porque se eu me fechar para tudo que pode doer, me fecho também para tudo que pode curar. Que eu encontre o meio termo entre a ingenuidade que me feriu e a blindagem que me isola. Que eu aprenda a amar com discernimento, a confiar com atenção, a me abrir com sabedoria. Isso é o que eu peço. E agora, uma última coisa, a mais difícil. Eu peço pela minha própria compaixão. Não pelo outro, por mim. Porque às vezes a mágoa mais funda não vem do que os outros fizeram, vem do que eu fiz comigo depois. A culpa de ter confiado, a raiva de ter sido ingênuo, a vergonha de ter ficado mais tempo do que devia, o julgamento de não ter saído antes. Para tudo isso que eu voltei contra mim mesmo, eu peço perdão. A mim mesmo. Não porque sou perfeito, mas porque fiz o que sabia fazer, com o que tinha, no momento em que estava. E isso é tudo que qualquer pessoa pode fazer. Eu me perdoo. Não de uma vez, mas começo agora. Fica um momento aqui, em silêncio. Deixa o que foi dito descer. Não precisa analisar. Não precisa entender tudo agora. Às vezes a cura trabalha no silêncio muito depois que as palavras acabaram. Quando estiver pronto, aos poucos, começa a voltar. Sente o peso do seu corpo no lugar onde está. Sente suas mãos, seus pés, a temperatura do ar. Mexe os dedos devagar. E quando abrir os olhos, olha para algum ponto fixo por um instante. Deixa o mundo voltar no seu ritmo. O que você fez aqui hoje, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que não tenha saído como você esperava, mesmo que ainda haja resistência, foi corajoso. Não é todo mundo que para, que olha, que traz à luz o que estava guardado no escuro. A maioria evita. Você não evitou. E o Espiritismo nos ensina que nenhum movimento em direção à luz, por menor que pareça, se perde. Cada passo conta. Cada intenção conta. Cada vez que você escolhe soltar, em vez de segurar com mais força, conta. Você plantou algo hoje. Não sei quando vai brotar, mas vai. Se essa oração chegou em algum lugar, se algo se moveu, se aliviou, se abriu, deixa o like agora. Ele leva esse vídeo para quem ainda está segurando uma brasa com as mãos, achando que isso vai queimar o outro. Comenta aqui embaixo. Uma palavra. O que ficou? O que ainda resiste? Esse espaço é seguro. Compartilha com quem você sabe que carrega algo que nunca nomeou. E se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem um novo espaço como esse esperando por você. Que você saia daqui 1 grama mais leve do que entrou. Até o próximo vídeo.